O tema que vou apresentar se refere a uma obra denominada A República, escrita por Platão no século V antes da Era Comum. Platão foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, sendo discípulo de Sócrates, cujas ideias foram por ele escritas na maioria de seus textos durante o período antropológico. Sua teoria idealista, também chamada de idealismo platônico, consistiu basicamente em uma distinção entre o conhecimento sensível, inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos físicos do corpo, e o conhecimento inteligível, superior e ideal, obtido pela inteligência através da reflexão. Em um dos 10 livros que compõem a obra República, Platão narra uma história alegórica chamada de Mito da Caverna, onde ocorre um diálogo travado entre o filósofo Sócrates, personagem principal, e Glauco, seu interlocutor, com o objetivo de apresentar ao leitor a teoria platônica sobre o conhecimento da verdade. No texto, Sócrates fala a Glauco para imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância. Com as mãos amarradas em uma pedra, eles podiam avistar somente as sombras dos acontecimentos que se passavam no mundo externo, projetadas em uma parede situada à sua frente. As sombras eram produzidas por uma fogueira em cima de um tapume, situada na parte de trás da caverna, onde os homens estavam presos. Pessoas passavam ante a fogueira, faziam gestos e manuseavam objetos, produziam sons, formando sombras e ecos que, de maneira distorcida, eram todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo exterior. Aquela parede da caverna, aquelas sombras e os ecos produzidos eram a realidade que os prisioneiros viviam. Um dos prisioneiros conseguiu se soltar e saiu andando pela caverna. Percebeu que havia uma fogueira cuja luz projetava as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele teve um susto ao deparar-se com o mundo exterior. A claridade da luz solar ofuscou sua visão e ele sentiu-se desamparado, desconfortável, deslocado e com medo. Aos poucos, sua visão foi se acostumando com a luminosidade exterior e ele começou a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existia fora da caverna, percebendo que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade eram interpretações imperfeitas de uma pequena parcela do que existia. Como prisioneiro liberto, ele poderia retornar para a caverna e contar aos seus companheiros tudo o que viu, com a possibilidade de ser considerado louco, ou continuar em frente, vivendo a sua liberdade. No entanto, retornar à caverna e soltar seus companheiros seria uma atitude necessária e justa. Afinal, eles estavam sendo enganados pelas interpretações das sombras que viam na parede. Essa metáfora pode ser aplicada à nossa realidade atual, pois vivemos como prisioneiros de nossas crenças e superstições. A caverna representa os nossos sentidos físicos, fonte de um conhecimento que, segundo Platão, é enganoso. As sombras e os ecos no interior da caverna representam o conhecimento que temos do mundo, cuja interpretação está distante da realidade, pois são distorções daquilo que acontece lá fora, simbolizando as opiniões erradas e os preconceitos do senso comum. A saída da caverna representa a busca da verdade que ofusca a visão do buscador, colocando-o em uma situação de desconforto e medo diante daquilo que ele acreditava ser a realidade. Progredimos em conhecimento e tecnologia, e hoje a ciência já consegue enxergar bem mais longe, fotografar planetas distantes e até outras galáxias, tornando possível observar nosso pequeno planeta de um ponto muito distante, nos fazendo refletir sobre nossa importância na vastidão do universo. Toda essa tecnologia disponível, ao invés de nos libertar, tem nos aprisionado no interior de uma caverna virtual, onde nossa atenção está totalmente voltada para as telas dos computadores e smartphones, conectados a todo tipo de sombras e ecos virtuais, tornando difícil para muitas pessoas separar o virtual do real. A antiga alegoria do mito da caverna de Platão foi transferida para o nosso tempo, onde observamos a inteligência humana regredir na mesma proporção em que a inteligência artificial evolui, apesar de toda a informação e conhecimento disponíveis. Cada vez temos menos tempo para pensar, estimulados pela facilidade que as tecnologias proporcionam. Essa indolência mental tem sido talvez a mais forte característica do nosso tempo. O questionamento e a dúvida deram lugar ao compartilhamento e à certeza, sem tempo para análise e reflexão.
a busca da verdade e a interatividade humana deixaram de ser interessantes para as pessoas do século XXI, que vivem como se somente seu próprio mundo tivesse importância, sem nutrir nenhuma empatia pelos demais. As notícias falsas têm enganado cada vez mais pessoas que não se prestam ao mínimo trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade das mensagens que compartilham. Vivemos no século do conhecimento disponível, porém, o predomínio da opinião superficial, da informação inútil e das mentiras travestidas de verdades o tornou inatingível como um tributo àqueles que preferem se aprisionar na caverna da ignorância, onde é mais fácil inventar e acreditar em mentiras do que buscar verdades.